Bolsa de Valores caiu 10,36% em 2024 e teve o pior início desde o governo Dilma, sendo que esse desempenho foi o pior desde 2021, fechando com uma queda de 4,28% apenas em dezembro. A Bolsa de Valores cai 29,9% em dólar em 2024 e tem o pior resultado desde 2015. Como se já não bastasse esse cenário ruim, investidores estrangeiros retiram 29 bilhões da Bolsa de Valores apenas em 2024, é o pior resultado em 9 anos, fazendo com que o fluxo de capital estrangeiro diminua demais em 2024, muito por conta das incertezas fiscais que podem trazer um sentimento de pessimismo para o mercado e também para os investidores. A inflação rompeu o teto da meta, ficando em 4,87%, sendo que o limite era 4,5%. E quando nós temos uma inflação desgovernada, a única alternativa para frear o consumo é subir a taxa Selic. Bom, mas afinal de contas, por que eu estou te mostrando tudo isso? Porque se você não aprender sobre investimentos, o seu dinheiro vai valer cada vez menos. Seja bem-vindo ao aulão da comunidade Alcateia. Eu digo que o ano de 2023, Mário, foi um ano que a gente arou a terra. Que agora, esse ano de 2024, é o ano que a gente quer colher. Colocamos adubo, colocamos semente e esse ano de 2024 é o ano da gente começar a colher aquilo tudo que foi plantado em 2023. Nós já plantamos. Agora 2025 é ano da colheita. Agora vamos começar a colher o que nós plantamos em 2025 e 2026. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Kaique Cerqueira e acredito que se você chegou nesse aulão você tem muitas dúvidas essas que vão ser sanadas aqui ao longo dessa aula completa que eu vou trazer para vocês. Mas para a gente poder resumir um pouco, nessa aula eu vou mostrar especificamente um conceito de diversificação inteligente, para você poder aplicar mesmo que você tenha pouco dinheiro. Então eu vou dividir essa aula em pelo menos 5 quadrantes. Vou dividir em valorização, fluxo de caixa, colchão financeiro, dolarização e reserva em potencial. Bom, eu estou gravando essa aula aqui para vocês em casa. Por quê? Porque justamente é como eu quero que você se sinta. Que você se sinta em casa. Então, pegue papel e caneta, um refrigerantezinho também e vamos aproveitar porque nós temos muita coisa para falar aqui para vocês. Seja bem-vindo e vamos lá. Se tratando de conceitos técnicos, eu estava lendo um relatório da OCDE e ela vai pegar ali o letramento financeiro entre alguns adolescentes de 20 economias ao redor do mundo. E o Brasil, ele foi um dos países entrevistados. Essa publicação saiu no dia 5 de setembro de 2024. E a OCDE, junto com o PISA, eles apresentaram um resultado mediante a pesquisa de 98 mil estudantes. Isso eu digo incluindo o nosso país, o Brasil. E o resultado foi desanimador, como sempre. O Brasil teve 416 pontos na avaliação de educação financeira. Kaique, 416 pontos não é muito não? Não. Isso porque foi 82 pontos abaixo da média da OCDE, que é 498, ou seja, a nossa educação financeira está abaixo da média. Sendo que no ranking internacional, mediante essas pesquisas todas, o Brasil ficou como o terceiro pior país em educação financeira. Nós só ganhamos da Malásia, que eu não sei nem onde é que fica direito, e da Arábia Saudita. Então só por esse dado você pode ver que o sistema ele tem te aprisionado em algo muito grave. Então a falta de educação financeira, principalmente quando nós pegamos aspectos culturais, ainda é tratado como um grande tabu. Então se você deseja ser educado financeiramente e construir algo bom, não só para você, mas também para sua família, para os seus filhos, nós precisamos ressignificar o pilar financeiro, que durante anos e anos foi negligenciado, porque as instituições de ensino nunca te ensinaram a cuidar do seu próprio dinheiro. Esse é o poder da Alcateia de Leões. Eu quero que você preste atenção em uma das pessoas que foram ressignificadas financeiramente e saíram da bolha que o sistema tenta colocar. Preste atenção nesse depoimento. Fala galera, boa tarde. Passando aqui para dizer aí como foi bom, quanto tem sido importante o aprendizado que eu adquiri através do método Alcateia. Algo que eu achava super difícil, jamais imaginei ter esse tipo de conhecimento, mas através do Kaique e através do método Alcateia, que de uma forma muito simples e didática instrui a gente a fazer investimentos, a adquirir conhecimento da Bolsa, IPCA, fundos imobiliários, algo que eu tenho praticado e tem ajudado muito minha vida financeira, tenho conseguido alguns resultados e graças ao método Alcateia aí que é bem prático, bem simples e muito eficiente. Valeu, Kaique, brigadão aí, mano, tamo junto. A jornalista Isabela Pugliese, ela publicou uma matéria em 31 de outubro de 2024, onde dizia que a OCDE
menciona o Brasil como o segundo país com maior fluxo financeiro. Isso eu digo de investimentos estrangeiros, perdendo apenas para os Estados Unidos. Ué, mas espera aí, se o Brasil é de fato tão ruim como os próprios brasileiros dizem, inclusive eu tenho colegas que chamam o Brasil de bostil, se ele é tão ruim assim, por que tem tanto gringo colocando dinheiro aqui no nosso país? A resposta pode ser resumida em apenas uma frase: o Brasil é o país dos rentistas. Digo isso porque quando as taxas de juros alcançam patamares muito elevados, naturalmente os investimentos em renda fixa eles tendem a ter uma rentabilidade maior, que por sua consequência atrai um volume significativo de capital internacional para o nosso país. Mas que por outro lado, literalmente ferra o brasileiro que não tem conhecimento de absolutamente nada de finanças, que por sua vez costuma entrar em cada vez mais dívidas. É aquela velha frase, né? Primeiro eu, depois as contas. Você conhece algum amigo que faz isso? Ou você faz isso? Será que isso é bom? Pois é, garotão. O reflexo dessa escolha é que 77% das famílias brasileiras estão endividadas apenas em 2024. Ou seja, se nós pegarmos uma somatória de cada 10 famílias, nós temos ali quase 8 endividadas. É muita coisa. E tudo isso partindo de uma negligência cultural. Ou seja, se você não teve nenhum tipo de acesso a um conteúdo de qualidade quando a relação é investimentos e finanças, tá na hora de você começar a correr atrás do tempo perdido. Mas adivinhe, ainda existe esperança para você. Assim como existiu esperança para o Wallace, que também faz parte da comunidade Alcateia. Eu não quero ser chato, mas preste atenção. Estou mostrando aqui alguns depoimentos porque existem pessoas que tomam atitudes e existem pessoas que continuam negligenciando até ter uma dificuldade muito maior financeiramente. Quem é você nessa história? O que toma uma atitude ou o que fica procrastinando? Preste atenção. Então, a Alcateia foi o pontapé inicial para aquilo que eu precisava, de ter uma liberdade financeira. Então, ela me ensinou, me conduziu os caminhos para poder ter uma liberdade financeira, né, a longo prazo, curto prazo, saber alocar o dinheiro de maneira assertiva, correta e inteligente. Então, a Alcateia proporcionou isso para minha vida, né? Uma forma de entender o que fazer com o seu dinheiro e não deixar com que escorregue pelas mãos a ponto de não ter um futuro melhor, de não ter uma boa aposentadoria e nem uma boa rentabilidade. A Alcateia ensinou a multiplicar o dinheiro. Muito bom, agora que eu já te conscientizei sobre a importância de investir o seu dinheiro, nós precisamos montar uma estratégia que absolutamente qualquer investidor iniciante pode ter resultados expressivos do mercado financeiro. Então o que eu estou falando aqui para vocês vocês não precisam ser um gênio da matemática ou ter relações íntimas com Warren Buffett, se bem que ele é bem velho, né? Para poder entender sobre o mercado financeiro. É algo simples, mas as pessoas começam a vender os investimentos de uma forma a qual eles não são. Os investimentos são simples, mas você precisa ter uma estratégia alinhada com uma disciplina financeira para ter resultados consistentes, que é o que acontece no nosso grupo. Todo dia, praticamente, as pessoas estão colocando lá os seus resultados, os seus dividendos, onde estão investindo. Então, é um grupo muito bom ao qual nós conversamos especificamente sobre algo que o sistema tenta nos esconder, que é a construção de patrimônio proveniente dos investimentos. Mas antes de trazer os conceitos técnicos para vocês, eu vou fazer um desafio aqui. Ao longo dessa aula, eu irei deixar um código aqui embaixo, como vocês podem estar vendo, as primeiras palavras aparecendo. E quando essa palavra se completar, aqueles que me mandarem a mensagem no WhatsApp com esse código que vai ficar completo durante essa aula, eles vão receber um presente muito especial que só vale para aqueles que me mandarem a mensagem completa. Ah, Kaique, mas que presente é esse? Bom, no final da aula eu vou mostrar para vocês. Mas eu já adianto que se você ficar até o final, você não vai se arrepender do que eu preparei para você. Beleza, então? Agora vamos partir para os conceitos técnicos de diversificação com uma carteira para iniciantes. E também eu vou investir na prática. Vamos logo ao que interessa, vamos falar um pouco sobre a valorização. Um dos melhores conselhos de Warren Buffett sobre o mercado financeiro, quem não conhece Warren Buffett é um dos maiores gênios da Bolsa de Valores. É como se fosse o Pelé dos investimentos. Ele diz que ao investir na Bolsa de Valores nós não temos que ser emotivos. Isso porque o mercado financeiro ele sempre terá altos e baixos. Isso porque os mercados financeiros ao redor do mundo eles sempre vão ter períodos cíclicos de baixa ou de alta. E ao longo do tempo, ao longo dos ciclos econômicos, toda e qualquer estratégia de investimentos vai passar por um período de crise. Não existe estratégia perfeita. Então o que você deve fazer? Você precisa usar o sobe e desce do mercado financeiro ao seu favor. E não ficar pulando de galho em galho, sempre buscando a nova rentabilidade ou a nova receita americana que faz você ganhar dinheiro no mercado financeiro. Não é assim que a banda toca. Isso eu digo porque se você ficar pulando de galho em galho no mercado financeiro, não é nenhuma probabilidade, mas é sim uma certeza que você vai perder dinheiro.
Quando nós olhamos o índice Bovespa que está aparecendo aí na tela, mesmo em cenários de crise, né, que nós passamos ali em 2008, em 2016, nós temos ali um acumulado de mais de 190% de valorização. Ou seja, foque sempre no longo prazo. Então, no quadrante de valorização, por essa questão de ter uma valorização mais acentuada do que em outros mercados, nós vamos colocar ali ações. Então, pelo custo de oportunidade que nós temos aqui no Brasil, eu vou colocar em ações BR. Kaique, como é que vai ficar a nossa carteira? No final do aulão eu vou mostrar para vocês. O segundo ponto é o fluxo de caixa. Quando nós estamos falando sobre fluxo de caixa, recorrência, ou seja, um dividendo pingando todos os meses, dividendo ele é proveniente ao lucro de uma empresa. A empresa ela vai ter lucro e ela vai distribuir esse lucro entre os sócios. Isso é o dividendo. Os FIIs são ótimos para isso. FIIs é uma sigla abreviada de Fundos de Investimento Imobiliário. Ou seja, ao comprar um FII, você se torna sócio e tem direito ao recebimento dos aluguéis mediante a porcentagem que você tem de cota no fundo imobiliário. E os proventos, por sua vez, são isentos de imposto de renda. Ou seja, os rendimentos dos fundos imobiliários pingam na tua conta todo santo mês sem falhar. Mas, obviamente, você não deve ficar parado apenas comprando fundos imobiliários e esperando eles trazerem retorno para você. Você precisa reinvestir os dividendos para criar aquele efeito bola de neve e receber mais todos os meses. E ali vira uma escadinha, o teu patrimônio vai crescendo, o teu fluxo de renda mensal vai aumentando e você vai vivendo cada vez mais feliz com isso. Outro ponto muito interessante é que aqui no Brasil os dividendos não são tributados ainda. Então, os dividendos eles são isentos de imposto de renda. Então, isso pode se tornar uma das melhores fontes de renda dentro do mercado financeiro para você. Caso você tenha o seu trabalho e queira criar uma nova fonte, os fundos imobiliários podem sim participar de uma carteira de investimentos e te trazer frutos todos os meses. Pegando a valorização do IFIX, nós temos ali mais de 105% de valorização nos fundos imobiliários. O IFIX ele vai pegar a média ali dos maiores fundos e vai trazer ali uma rentabilidade projetada mediante a valorização ou desvalorização dos fundos imobiliários desde que foram criados. Então, o IFIX tem mais de 100% de valorização. Tudo bem que é um mercado novo em comparação aos REITs nos Estados Unidos, mas nós temos ali uma previsibilidade no pagamento de dividendos todos os meses. Ah, Kaique, mas é só os fundos imobiliários que pagam todos os meses? Não, as ações também pagam dividendos, tá? Só que as ações, elas não têm a obrigação de pagar proventos como os fundos imobiliários têm, porque os fundos imobiliários, por lei, eles têm que distribuir 95% daquilo que eles arrecadam em até 6 meses para os sócios. Então é mais comum você ver um fluxo de caixa de quem tem fundos imobiliários do que quem tem ações. Qual é o macete para a pessoa receber todos os meses de ações? Então é só você montar um calendário de ações com empresas diferentes, assim todos os meses você recebe dividendos de empresas diferentes. Então, no quadrante fluxo de caixa, nós vamos colocar ali fundos imobiliários. É claro que nós precisamos uma análise mais aprofundada sobre o assunto, nós precisamos abrir o relatório da empresa, olhar para ver onde o fundo imobiliário está investindo, mas, via de regra, fundos imobiliários são ótimos para fluxo de renda passiva todos os meses. O terceiro quadrante é o colchão financeiro. Quando nós falamos sobre valorização, as ações são ótimas, porque eu já expliquei aqui que elas não distribuem dividendos com tanta recorrência, pegam esse dinheiro e investem no próprio projeto, então tem uma valorização mais acentuada. Quando nós falamos sobre fluxo de caixa, os fundos imobiliários são ótimos para isso, porque todo mês vai trazer uma renda passiva para a sua carteira de investimentos, seja iniciante, seja experiente. Fundos imobiliários trazem renda passiva. E é claro que é importante continuar investindo para a sua renda passiva crescer cada vez mais. Porém, quando nós falamos sobre colchão financeiro, a renda fixa ela acaba se tornando o melhor caminho para você proteger seu patrimônio. Proteger, no caso, eu digo guardar dinheiro, tá? Porque a renda fixa ela vai te proporcionar investimentos seguros e com liquidez diária. Porém, não se enganem, esse tipo de investimento não vai te deixar rico. A não ser que você tenha milhões para investir, aí é outros 500, mas mesmo assim existem opções melhores. Só que se tratando de Brasil, que por sua vez é um país emergente, ou seja, tem uma economia muito complicada, quando as taxas de juros elas estão muito altas, os investimentos em renda fixa eles costumam render mais. Se vocês pararem para dar uma olhada aí na tela, vocês vão ver que investimentos do Tesouro somaram 5,76 bilhões em novembro, a fonte é do CNN Money. Eu nunca vi um Tesouro pré-fixado a 16%, muitos pegaram a 20%, teve um IPCA a 8%, IPCA é um tipo de investimento híbrido, onde você já tem uma taxa pré-estabelecida ali, mais o indexador da inflação, então você tem um ganho real acima da inflação. Então, eu nunca tinha visto investimentos do Tesouro com taxas tão atrativas. Então, 2024 foi uma tremenda loucura. Então, na parte de colchão financeiro, no quadrante de colchão financeiro, nós iremos colocar investimentos em renda fixa para proteger o nosso capital. Podemos deixar no Tesouro Selic, que tem a proteção do Tesouro Nacional, que você vai receber o valor estabelecido no final do contrato,
ou você pode colocar no CDB de liquidez diária, porque você tem a proteção do fundo garantidor de crédito em até R$250 mil por CPF, tá? Claro que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, mas se você quer botar o teu dinheiro em lugares que vão te proporcionar uma segurança, ele não vai ter uma alta rentabilidade, mas ele vai ter um baixo risco e uma liquidez muitas das vezes diária. Por que eu tô falando isso? Porque as pessoas elas têm a grande mania ou o defeito de deixar dinheiro parado no banco. Nunca deixe dinheiro parado no banco, tá bom? Porque o banco vai ganhar dinheiro em cima do seu dinheiro. Vamos pegar um exemplo. Eu sou um grande banco e tem um empreendedor que o nome dele é Carlinhos da Empada. O Carlinhos da Empada precisa de R$1.000 para continuar o negócio dele. Eu vou emprestar R$1.000 para o Carlinhos da Empada, mas eu vou cobrar uma taxa de R$1.500. O Carlinhos da Empada vai pagar R$1.500, eu vou pegar esses R$1.500, vou devolver R$1.000 para o dono da conta no banco e vou ficar com R$500 de rentabilidade. Tá vendo como é que funciona o sistema? Então o banco lucra com empréstimos. Nunca deixe dinheiro parado no banco, inverta essa ordem e invista no banco que o banco vai ser obrigado a pagar para você. O quarto quadrante é a dolarização. Quando nós olhamos para o cenário internacional, é imprescindível ter parte da nossa carteira atrelada ao dólar. Porque lá fora nós temos um mercado muito mais maduro, muito mais robusto, com muito mais oportunidade e que se provou ao longo de muito mais tempo, sendo que no caso ele já se consolidou como a maior economia do mundo. Então por que não ter na sua carteira de investimentos uma moeda que praticamente rege toda a economia e é moradia para as maiores empresas que têm o maior valor de capital do mundo? Por que não investir em dólar? É besteira. Quando nós pegamos a cotação do S&P 500, que vai reunir ali as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, nós teremos ali uma alta de mais de 600%. Então nós temos ótimas oportunidades para poder dolarizar o nosso patrimônio em uma moeda forte. Beleza, Kaique, mas como é que funciona a tributação? Porque é um mercado diferente. No Brasil nós temos os dividendos, tanto dos fundos imobiliários como das ações, isentos de imposto de renda. A única forma de tributação mediante a um caixa extra que o sócio vai receber é apenas pelos juros sobre capital próprio, que é um valor ali restante que a empresa não sabe muito bem o que fazer e ela vai remunerar o sócio e ali você vai ser tributado em 15% já retirado na fonte. Mas dividendo não é tributado no Brasil, nem de ações e nem de FIIs. Outro macete maneiro também é que você pode vender até R$20 mil de ações, ou seja, se você vende um valor abaixo de R$20 mil, você não paga nenhum tipo de imposto. Já no caso dos Estados Unidos, nós temos esse limite em até R$35 mil, porém os dividendos eles são tributados. E os dividendos nos Estados Unidos eles são tributados em 15%, mas ainda assim você está ganhando em dólar, que é uma moeda muito mais forte que o real. Então entenda uma coisa para que fique bem claro, uma carteira que não tem exposição ao dólar é uma carteira que corre muito mais risco. Então no quarto quadrante, se você é um iniciante e não quer estudar o mercado americano ou não entende as siglas do mercado americano, você pode investir em um ETF. ETF é uma sigla reduzida de Exchange Traded Funds, ou seja, você tem ali as maiores empresas dentro de uma cota, onde uma gestora vai estar gerindo o teu patrimônio e você vai estar recebendo dividendos em dólar. Então dentro de um ETF nós temos Apple, Google, Microsoft, Amazon, Alphabet Inc., Meta, Johnson & Johnson. Então ao invés de você ficar escolhendo ação por ação, você pode comprar um ETF e você tem ali uma valorização muito interessante e dividendos todos os meses. Ou seja, é uma forma mais simples de diversificação, principalmente quando você coloca em uma moeda forte. Então, através de um ETF, nós temos exposição às maiores empresas do mundo. E o quinto pilar, mas não menos importante, é a reserva de valor. As criptomoedas ganharam muito espaço nos últimos anos, como vocês podem estar vendo aí na tela, e literalmente deram muito dinheiro para muitas pessoas. E se tratando desse tipo de ativo, não é interessante você ter uma porcentagem muito grande. Até porque nós estamos falando de um ativo que é extremamente ou muito mais volátil do que o mercado de capitais convencional. Então o Bitcoin, ele por sua vez, ele ganhou uma valorização recorde após o presidente Donald Trump se revelar um grande entusiasta do projeto. Muita gente ganhou muito dinheiro, eu também. Porém, é imprescindível ter cuidado com esse tipo de ativo. Então por conta disso, ele vai ter uma porcentagem menor na nossa carteira de investimentos. Justamente porque se você for um iniciante, geralmente você não tem o estômago para aguentar o sobe e desce do mercado e de repente o mercado se desvaloriza e você não entende muito sobre o que está acontecendo e acaba que desacredita do mercado financeiro. Então, por conta disso, ativos mais voláteis, pelo menos inicialmente, é melhor que você tenha uma porcentagem pequena da sua carteira. Beleza? Então, aqui nossa carteira vai ficar dessa forma. Nós temos ações, que vai ter ali uma valorização, vai ter ali dividendos, juros sobre capital próprio e temos uma isenção de R$20 mil. Fundos imobiliários para fluxo de caixa, proveniente dos dividendos, que também são isentos de tributação. Nós temos no colchão financeiro uma renda fixa, que existe ótimas oportunidades no mercado, só saber escolher.
Nós temos um ETF para nos pagar dividendos em dólar e nós temos criptomoedas que são reservas de valor, ou seja, vai te dar uma potencialização muito boa no curto prazo, mas se cair tudo, não tem problema, até porque você está diversificado entre outros setores também para te proporcionar renda passiva. Bom, pessoal, nessa altura do campeonato, você já entendeu que os princípios culturais são os principais responsáveis pelas negligências financeiras que assolam a sociedade, os brasileiros no caso. Eu trouxe isso através de fatos e de fontes confiáveis, para te dizer que se você ainda não investe, você precisa começar o quanto antes. E para te motivar, eu vou investir na prática com vocês. Ué, Kaique, mas como assim? Eu não sou o tipo de professor que só fala, eu vou colocar meu dinheiro também. Ah, Kaique, mas eu não tenho muito dinheiro para investir. Não tem problema, eu vou colocar um desafio aqui. Vou tentar investir com menos de R$100. É claro que se você tiver mais dinheiro para investir, é muito melhor, mas eu vou colocar esse desafio aqui só para mostrar que dá para começar com pouco. Mas óbvio que quanto mais você tiver, mais aceleração a tua jornada vai ter. Mas não esquente a cabeça com isso, principalmente se você estiver começando. Não esqueça que é o conhecimento que faz a jornada ser verdadeiramente construtiva e saudável. Não adianta nada você querer investir 50 milhões de uma vez só se você não tem o conhecimento necessário para a manutenção e crescimento desses 50 milhões. É importante que você comece a galgar os teus passos devagar e vá construindo tua renda passiva todos os meses. Isso até porque foi o xará lá, Benjamin Franklin, diz que investir em conhecimento sempre traz os melhores juros, tá? Então, através da nossa comunidade fechada, que é a Alcateia de Leões, quando eu tenho alguma dúvida, eu assisto as minhas próprias aulas, com certeza. Eu dei uma analisada ali em uma aula sobre ações, uma aula sobre fundos imobiliários, uma aula sobre renda fixa, uma aula sobre investimentos internacionais, uma aula sobre criptomoedas também, e eu analisei algumas estratégias que eu já faço no meu dia a dia, sejam elas em ações, em fundos imobiliários ou em qualquer tipo de ativo. Então eu vou mostrar para vocês agora como que eu faço para comprar os meus ativos na corretora que eu utilizo, tá bom? Então eu vou estar gravando a tela aqui e sejam bem-vindos à segunda parte, onde eu vou comprar na prática. Na terceira parte a gente vai finalizar esse aulão, porque já está extenso pra caramba e é isso aí. Então vamos comprar ativos, tamo junto! Beleza, pessoal, sejam muito bem-vindos à aula onde eu vou comprar o ativo aqui com vocês. Estou tampando aqui o número da minha conta, com certeza, e vou tampar também os dados, tá? É uma conta que eu não utilizo há um tempo, deixei aqui para fazer alguns testes e vamos comprar aqui, beleza? Touch ID não precisa. Você vê aqui a interface é bem tranquila, ó. Tem aqui, ó, R$118. Lançamentos futuros é dividendo, né? Que eu tinha comprado, não sei qual fundo imobiliário para colocar no grupo da comunidade gratuita. E aí tem aqui o dividendo que eu vou receber de MX, eu acho, se não me engano. Já tem alguns ativos aqui que eu fiz alguns testes, ó. Então, Banco do Brasil, Itaúsa, MX e Sanepar. Então, vou fazer algumas compras aqui. Vamos iniciar primeiro pela renda fixa, tá? Para trazer a proteção que eu falei para vocês nessa aula. Eu quero uma proteção acima da inflação. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui o tipo de rentabilidade e inflação, tesouro. Não vou botar carência, não. Vamos filtrar. Tesouro Educa Mais. Eu quero IPCA+. Olha aqui, IPCA+, 2029, 7,76% liquidez diária. Então, vamos pegar um IPCA aqui. E eu já vou gastar aqui R$31,89. Ok, R$31,89. Vamos continuar para a revisão. Ok, R$31,89 feito com sucesso. Vamos voltar para os meus investimentos. Beleza. Vou comprar umas ações. Como tem Banco do Brasil lá, eu vou comprar uma B3 aqui. Gostei dos índices dela, vou comprar a B3. Isso aqui é muito interessante, olha só, você tem um encerramento automático, que é o ganha-ganha, olha só, se subir 0,69, a corretora vai fazer a venda e ela vai pegar ali uma taxinha, e se tiver o prejuízo, ela vai vender automaticamente. Só que é interessante para você criar uma independência da corretora, você fazer o encerramento manual, e ali você pode fazer da forma que você quiser, encerrar do jeito que você quiser. Vou comprar esse aqui também. Ok, BTCT, ok, beleza, meus investimentos, olha só, tá aqui já a ordem foi executada, MXRF11, Sanepar, tem um renda fixa também. Vamos agora comprar uma de energia, eu gosto muito da Transmissão Paulista. Lembrando, isso aqui, pessoal, não é
nenhum tipo de recomendação. Vamos ver aqui, ó, TRPL 4. Então vamos comprar aqui TRPL 4. Ação fracionada. Então vamos colocar aqui, ó, 24 e 15. Ok. Então vamos aqui. Quantidade, confirmar investimentos. Então vamos voltar aqui, ó, meus investimentos. Tem alguns ativos que vão entrar aqui em custódia, que estão, no caso, demorando para sair por conta das ordens, tá bom? Mas via de regra, deixa eu ver aqui as ordens. Beleza, aqui ó, tem renda fixa, já está na carteira, e tem aqui a bolsa de valores, ok? Então eu tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês, o ativo em renda fixa que eu peguei, que foi o Tesouro IPCA+ 2029. Aqui ó, a aplicação em andamento. Assim que liquidar a ordem, eu vou conseguir comprar o Tesouro IPCA+, e a minha carteira ela está começando a ganhar forma. Ah, Kaique, mas e o dólar? Ah, Kaique, mas e os investimentos em dólar e tal? Eu vou explicar no vídeo, mas via de regra, vocês podem ver aqui a bolsa, aí vocês vão ver os ativos aqui que tem uma valorização também muito boa, B3, SA3, Petrobras, Gold 11, que é um replicador do índice do ouro. Caso vocês queiram renda fixa, você vem aqui, ó. Ah, eu quero um CDB, aí você consegue filtrar, Tesouro, LCI, LCA, LCI, eu quero uma LCI, ó, filtra LCI, você vem aqui, ó, LCI da Caixa Econômica, 95% CDI, e por aí vai. Tem fundos de investimento também, mas eu não recomendo muito, tá? Por conta do alto risco, mas a via de regra é assim, pessoal, vocês compram ações, vocês compram fundos imobiliários, para poder investir em bolsa, comprar mais MX, vamos comprar mais aqui, continuar para a revisão, confirmar investimentos, voltar para a bolsa. A questão, esse lançamento futuro aqui não tem problema não, tá? Foi porque eu executei algumas ordens, daqui a pouco ele volta para o positivo, mas via de regra você compra esses ativos assim. Usei essa conta aqui que tem tempo que eu não utilizo, como vocês podem ver tem um patrimônio pequeno ainda no caso, e eu uso ela mais para fazer testes, ok? Mas vocês viram aqui que dá sim para comprar ativos na renda variável sem problema nenhum. Pessoal, lembrando que nada do que eu falei aqui, absolutamente nada, é uma recomendação de investimento para vocês. Eu comprei tudo isso, eu gravei todas essas aulas para te mostrar que é possível você começar com pouco dinheiro. Mas é óbvio que você precisa de conhecimento para fazer alguns certos tipos de análise. Foi o que eu mostrei ao longo dessa aula. Tá, Kaique, poxa, mas e o dólar? O desafio que nós fizemos, nós investimos R$100 e vocês viram que no modelo de investimentos ao qual eu falei para vocês, ficou faltando investimentos em dólar. E tá tudo bem, por quê? Nem sempre você vai ter dinheiro para investir em todas as classes de ativos todo mês. Então você consegue ter um custo de oportunidade melhor aqui no Brasil, investindo em algumas empresas, mas você também pode ir juntando dinheiro e comprando frações de... Você pode ir comprando frações de ações nos Estados Unidos ou até mesmo de ETFs. Nem sempre você vai ter o valor cheio para investir em todas as classes, então você precisa ter isso muito bem estabelecido antes de investir. E R$100, por mais que seja um desafio, é um valor pequeno. Então você pode intercalar entre os cenários econômicos. Espera aí, tá melhor investir em dólar? Vou concentrar minha posição mais em dólar. Tá mais vantajoso investir aqui no Brasil? Tá mais em conta? Eu vou investir aqui no Brasil. Então você pode intercalar entre os investimentos. Então não é porque eu falei sobre ações, renda fixa, criptomoedas, investimentos em dólar, que você tem que investir todos os meses nessa classe de ativos. Não. Invista de uma maneira a qual você não tenha que colocar uma corda no teu pescoço e se mantenha com uma consistência saudável. Então, no geral, você ter uma estratégia e executar ela com consistência vai te fazer ter cada vez mais resultados no mercado financeiro e, por consequência, cada vez mais experiência. Ah, Kaique, mas eu assisti a aula toda e eu não quero aprender. Tudo bem, você pode ter a opção de continuar dessa forma que você está, sem construir patrimônio, sem ter fluxo de renda passiva, sem ter investimentos atrelados ao dólar e achar que ao sair da faculdade e contribuir durante 35 anos em um modelo de previdência social você vai se aposentar. Tudo bem você pensar dessa forma. O grande problema é que atualmente apenas 1% dos idosos que são aposentados, eles conseguem sobreviver com o que eles recebem do INSS. Então vamos parar para analisar daqui a 10 anos.
daqui a 20 anos? Será que o cenário vai estar melhor ou pior na Previdência Social? Sendo que a Previdência Social é um modelo piramideiro, e se a gente pegar a pirâmide demográfica do nosso país, ela está se invertendo. Então nós temos cada vez menos contribuintes e uma população cada vez mais idosa. Então pense bem se não vale a pena você investir e construir patrimônio. Então tá na hora de você tomar uma atitude, tá? Se você, ao ver todo o conteúdo que eu passei aqui pra você durante quase meia hora, eu acho, e a sua mentalidade não mudou absolutamente nada, existe um grande problema intrínseco em você. Eu sinto muito, existe uma grande probabilidade de você cair nesses golpes aí que esses influenciadores babacas ficam postando na internet. Joguinho do tigrinho, rifa, ou sei lá o quê. Tudo que promove lucros rápidos e fáceis, que na realidade você só coloca dinheiro no bolso desses influenciadores que são um bando de otários. Mas, se você deseja uma reeducação financeira, eu tenho um convite para te fazer. Tome seu lugar de direito na Alcateia de Leões. Bom, chegamos ao final desse aulão e eu tenho algo muito interessante para dizer para vocês. E, obviamente, se vocês ficaram aqui, eu tenho um presente também, porque eu tenho certeza que vocês já devem estar me cobrando esse presente. Se você analisou tudo aquilo que eu passei para vocês e teve ciência de que vale a pena você investir o seu dinheiro, você começar uma jornada onde você vai ter uma ressignificação financeira principalmente, sabendo administrar o teu dinheiro, sabendo alocar ele e ganhar em dólar, ganhar muitas vezes um fluxo de renda passiva, ou seja, você tem ali dividendos todos os meses pingando na tua conta, seja em real ou seja em dólar. O caso é você aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você. Não estou te prometendo riqueza, afinal de contas, você não vai ficar rico investindo, mas você consegue ter ali uma educação financeira e uma construção de patrimônio que te proporcionam a concretização de sonhos, que te proporcionam uma vida financeira mais saudável. Nós sabemos que alguns dos grandes problemas que a gente passa na nossa vida têm o efeito financeiro. Então, problemas no relacionamento, problemas de criação de filhos, de realização de sonhos, tudo isso tem que estar atrelado a dinheiro. Se você não sabe cuidar do teu próprio dinheiro, desculpa, você não vai construir nada. Você pode ganhar muito, se você não souber administrar, você vai perder tudo. Então, se você tem esse desejo e quer aprender de uma forma vitalícia, eu te convido a fazer parte da minha comunidade de investimentos que se chama Alcateia de Leões. A minha área de membros, ela é um acesso vitalício. Nós temos ali pouco mais de 52 aulas e todos os anos eu atualizo e coloco novas aulas, sendo que em 2025 eu já fechei com novos professores. Por exemplo, tem a professora Gabriela, que ela vai trazer um conceito de psicologia aplicada para a educação financeira. Tem um professor de vendas também, onde nós estamos fechando um módulo. Tem o Leonardo Cabral, meu amigo, onde ele vai estar disponibilizando uma planilha gratuita. O Leonardo é consultor de investimentos. Então, nós vamos com certeza passar das 100 aulas em 2025. Como é que funciona isso? A pessoa só investe uma única vez e tem um acesso de maneira vitalícia e o suporte também é de maneira vitalícia. Mas, Kaique, qual é o presente? Todos aqueles que me mandarem mensagem para o meu WhatsApp pessoal, que está aqui embaixo, com essa palavra completada, vão garantir o acesso vitalício com mais de R$ 1.500 de desconto. Ou seja, se você ficou até o final e você mandar essa palavrinha que está aqui no meu WhatsApp, você tem direito a um acesso com mais de R$ 1.500 de desconto. Ou seja, se você quer mudar a sua realidade e a realidade dos seus investimentos, ter um suporte, como está aparecendo aqui na tela, no caso também nós marcamos reuniões individuais para poder cuidar do teu patrimônio, cuidar da tua carteira, vem fazer parte da minha área de membros, vem fazer parte da comunidade Alcateia e nós somos uma grande família. Eu não sou o tipo de pessoa que faz assim, ó, toma aí, se vira, tem 52 aulas. Não, tanto que o acesso à minha comunidade ele é vitalício. Então você não vai ter de mim esse negócio de acesso anual com reajuste anual, não. É um acesso vitalício porque eu foco sempre nas pessoas. Então eu estou sempre cuidando das pessoas. Então, além de ter fechado com professores que são muito influentes, além de sempre estar trazendo conteúdos novos, por exemplo, as lives que eu faço com os economistas, eu coloco lá no módulo de resenha, eu estou ali sempre para poder ajudar as pessoas que têm dúvida com relação ao mercado financeiro. Então, se você tem desejo de começar a investir, eu te convido, vem fazer parte da Alcateia, aproveite esse código promocional que é um presente que eu estou trazendo para vocês e venha participar da Alcateia de Leões. Meu nome é Kaique Cerqueira e eu sou o seu professor.